Hoje, 31 de outubro de 2019, estamos completando 502 anos da Reforma Protestante. Então, 500 anos depois dessa reforma, a igreja, você sabe, estamos sempre precisando de mudar em muitos aspectos. Então, é sobre esses aspectos e sobre essas mudanças que nós vamos conversar agora com o pastor e teólogo Luciano Campos. Grande pastor Lu, tudo na bênção? Tudo na bênção. Seja bem-vindo, obrigado pela presença e nos honrar aí com sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Tudo certinho lá? Tudo certo, tudo tranquilo. E a turma bonita lá do Nacional? Rapaz, estão lá aguardando, sei lá, mas... Nós estamos aí agarrados, meu povo, mas nós temos que dar um jeito. Vamos lá, né? Vamos lá. Agora, pastor Luciano, pela até devocional que eu fiz e texto recorrente aí que a gente tem falado essa semana, um dos lemas da reforma é Igreja Reformada sempre se reformando. Sim. Não é? Certo. Hoje, a igreja ela precisa estar sempre comemorando, ou seja, tem que trazer sempre a memória, tem que estar sempre com a memória de tudo que foi feito lá atrás, do preço que foi pago lá atrás, do alto preço, por exemplo, que Lutero pagou por isso e outros reformadores pagaram e ao longo dos anos também pagaram para que houvesse essa mudança e esse nível de entendimento ali dessa relação do homem com Deus, da noiva com Cristo. Não é verdade? Sim. Eu acho que quando nós olhamos para os acontecimentos em relação à reforma, nós precisamos olhar para ele com uma ótica não somente no sentido de um fato histórico, mas no sentido do que aquilo representa para nós no nosso dia a dia hoje. E nós somos tendenciosos, à medida que nós nos distanciamos, né, tanto em tempo quanto em espaço, de perder a visão correta do que foi a reforma. E quando nós falamos da reforma, a gente está falando de voltar a uma forma, assim como foi dito. E aí, 502 anos depois, quem sabe hoje não seria necessário uma restauração. Precisamos aí romper com um sistema, né, que às vezes insiste ali em permanecer, onde a gente até cria modos aí para a pessoa ser abençoada e tira essa glória de Deus, né? Sim. Então, só para a gente pontuar aí para vocês, pessoal de casa aí, para você anotar, para você ter esse norte dessa conversa, nós vamos conversar aí sobre esse primeiro aspecto aí, de que a glória não é somente de Deus. Por quê? O ego do homem está aí muito insuflado, o homem está tomando tentando tomar, né, esse lugar de Deus aí, pastor? Sim. O que acontece? Quando a gente fala que a glória é somente de Deus, é que Deus que deve receber o mérito por todas as coisas, por aquilo que foi feito. E aí, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, os homens têm tentado tomar essa glória daquilo que deveria ser atribuída a Deus. Se a gente parar para pensar, isso não deixa de ser uma forma de idolatria. Porque o que é a idolatria? A idolatria é quando nós oferecemos a alguém aquilo que ela não tem direito de fato de receber. Então, quando nós deixamos de dar a glória para Deus e damos a glória para o homem, nós estamos nos tornando uma espécie de idolatria, porque estamos colocando em alguém aquilo que ele não tem o direito de receber, porque a glória é de Deus. Então, o homem tem colocado aí, estado nessa posição. E aí volta o homem para o centro e a gente vê que as consequências elas estão aí postas aí. Por exemplo, a gente vê em alguns vídeos aí, em algumas emissoras, quando o próprio pastor, né, o próprio líder espiritual ali chega e fala assim: meu irmão, vem aqui para trazer o seu testemunho. O que te aconteceu quando você veio aqui para essa igreja? Ah, eu fiz isso, olha, meu casamento estava acabado, restaurou, meu filho estava morto, reviveu, minha empresa estava quebrada, agora eu tenho 25 empresas. Peraí, o que te aconteceu quando você veio para a igreja, não é quando você veio para Cristo, Sim. Não é verdade? Então, esse é o sentido. Agora, um outro ponto, pastor, que a gente também coloca, e foi o assunto agora do nosso café da manhã, quando a igreja não vê, não percebe que é somente pela graça. Esse é um ponto bem interessante, porque entra a questão da meritocracia.
Em qual sentido? Aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho condição de fazer, tem a capacidade de mudar ou de movimentar Deus. No sentido que a graça, como uma condição do homem de pecar ou de continuar fazendo algum ato que é divergente da palavra de Deus, porque existe uma graça que é abundante. Então, a graça tem sido mal interpretada no sentido de levando o homem a uma meritocracia, no sentido de eu sou salvo por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço tem a capacidade de movimentar a Deus ao meu favor. E é como a Carol falou ali agora, né? É aquela questão do ação, a obra que precisa ser feita, não é por ela que você vai ser salvo, mas você precisa fazer. Agora, a graça é independentemente de qualquer outra coisa. E quando hoje a gente vê aí muitas pessoas sendo colocadas ali em um cabresto, não é? Colocado ali um jugo sobre elas, para pensar que é isso que as move e que deve movê-las, mas aí é mais no sentido também de uma, você pode dizer assim, de um cartão fidelidade ali daquela Serginho, instituição, né? Eu acredito que nós podemos fazer muitas coisas na igreja sem ter, de fato, um encontro com Deus. Mas é impossível alguém que teve um encontro com Deus que não possa servir. E aí o que faz essa diferenciação dessas duas linhas são a permanência. São como se termina, né? Nosso pastor fala isso. Como que se termina. Não é como começa, porque às vezes começa muito bom, fazendo, mas no meio do caminho é interrompido. Mas aí a gente vê, por exemplo, assim, é a forma com que também, né, pastor, esse evangelho está sendo pregado. Por exemplo, olha, se você está aí com a sua vida empresarial péssima, destruída, detonada, arrebentada, venha para a campanha dos 7 goles d'água que você vai ser curado. A sua empresa vai alcançar um nível de prosperidade jamais visto. Ou seja, o que propõe para aquela pessoa é o que ela busca, o que ela quer e é o que, às vezes, ela recebe. Sim. Pronto, recebeu. E aí? Faltou essa graça de saber que eu sou devedor por ela. Essa graça me alcançou, então eu sou devedor também. Agora, eu tenho que aceitá-la, eu tenho que recebê-la, porque senão eu me orgulho de mim mesmo. Aí, só para a gente aqui pegar o outro ponto, que a igreja precisa, um outro aspecto é esse, de não ser dada a glória somente a Cristo, não é isso? Sim. Não é o cerne, o alvo, a convergência ser em Cristo, né? Sim, a Bíblia em si, ela é um livro cristocêntrico. Ela, Sim. em todo ponto, ela está apontando para Cristo. E quando nós deixamos a glória não ser de Cristo, é no sentido que nós deixamos de anunciar o Evangelho da forma que se deve. O que é o Evangelho? O Evangelho é anunciar as boas novas daquilo que Cristo fez. Não daquilo que ele vai fazer, mas de algo que já foi feito. E aí, quando nós anunciamos o Evangelho sem essa condição daquilo que Cristo fez, nós deixamos de deixar Cristo no centro. Não é por meio de Cristo, não é através de Cristo, mas é através do que eu posso conseguir, de todas essas coisas que permeiam esse cenário atual. E aí, quando nós falamos assim, somente Cristo, eu preciso entender que eu sou salvo através de Cristo, Cristo é o caminho, é Cristo que nos reconciliou, é Ele que se colocou numa posição de sacrifício em nosso favor. De expiação ali pelo nosso pecado, né? E aí a gente vai ver que ali abre-se então um precedente, aí a gente volta aqui ao primeiro ponto que nós tratamos, que é o da idolatria. Sim. Não é? Aí onde a gente tira essa condição da missão desse segundo Adão perfeito, que o primeiro falhou. O segundo perfeito, que é Cristo, a gente anula. É como se então a gente falasse, olha, aquele rapaz jovem, 33 anos ali aproximadamente, morreu na cruz de bobo. Sim. Não é verdade? Anulamos o peso da cruz. E quem que tira mais essa glória de Cristo? O homem.
o homem tem tirado Cristo da sua posição e tem entrado nesse cenário, nesse papel, de forma com que o homem perca, né? Cristo perca sua centralidade nos cultos, Cristo perca sua centralidade nos sermões. Nós não vemos hoje sermões cristocêntricos. O nosso sermão ele precisa apontar para Cristo, porque a obra foi por meio de Cristo. Aí, pastor, e o outro ponto aqui, a gente volta talvez aí aquele que vai dar base nisso tudo, que é não ter as escrituras como essa vida, nesse manual de regra, de vida e prática aí no dia a dia, né? A Bíblia tem perdido, né, sua centralidade também. E aí, quando nós olhamos para o cenário, nós podemos apontar alguns pontos que nos norteiam a isso, no sentido de as escolas bíblicas dominicais. Acabou-se, né? São raras, né, as igrejas que ainda se mantêm essas práticas. Na Lagoinha Buritis tem, viu, gente? Eita glória! As experiências religiosas que as pessoas vivem, a experiência religiosa que as pessoas vivem, ela não está mais pautada ou embasada na Bíblia. Hoje, às vezes, acontece da seguinte forma: eu tenho a minha experiência religiosa e depois a Bíblia, ela deve se dar um jeito de justificar e de explicar aquilo que eu vivi. E aí, isso se perde a centralidade das Escrituras. Porque a Bíblia é o nosso manual de fé, de conduta, é aquilo que nos norteia. Então, tudo aquilo que nós vivemos, ele precisa ter o crivo da Bíblia, passar por esse ponto. Então, nós vemos doutrinas surgindo, nós vemos novas ideias, né? E tudo isso vem que você consegue, vem que você alcança por uma falta de posicionamento de leitura bíblica, de conhecimento das Escrituras. E a gente vê aí os homens querendo acrescentar, não é só ali no ipsis literis, quando fala de um tio ou uma vírgula na palavra, querendo fazer ali novos livros bíblicos, onde ali a sua visão meramente humana está sendo estabelecida. Quando a gente observa, por exemplo, que o cânon já está fechado. Sim. Acabou, não, nada mais ali incluído. Exatamente para mostrar que o que nós temos hoje da palavra de Deus é o suficiente para a gente conhecer a Deus, saber como chegar até Ele e viver, desfrutarmos de um céu aqui na terra. Ainda que aqui, dor, lágrima, tribulação, mas já no sentido dessa esperança. Como? Através dessas boas novas que é o Evangelho. Né? Nós precisamos pensar que a Bíblia, como as Escrituras como centralidade, ela precisa de fato estar no centro. Nós vemos hoje tantos outros livros sendo incluídos, e não que de fato a gente ache errado. Outras, né, ciências também sendo incluídas, e tudo isso ele pode vir para somar, mas ele em momento algum e de forma alguma ele pode sobrepor as Escrituras. Ele pode ser um complemento, ele pode ser um adendo, ele pode ser uma ferramenta que vai te auxiliar, mas quando divergir entre as Escrituras e qualquer outra coisa, as Escrituras devem de fato ser suprema nessa questão. E aí a gente vai ver nesse conjunto todo da obra, pastor, que quando nós não damos a glória somente a Deus, não convergimos para Cristo, não privilegiamos as Escrituras, ou seja, todo esse contexto, a gente então percebe que a igreja hoje, ela vive esses vários aspectos aí de desvios morais, Sim. éticos, não é? E a igreja, ela é a responsável para poder manter isso vivo, manter essa chama acesa. Porque a gente está vendo uma sociedade aí extremamente corrompida, mas quando se atrai os holofotes ali para a igreja, onde vai entrar em cena a igreja, não pode mudar pouco, tem que mudar muito. Aí quando o Senhor nos fala que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, a gente não pode deixar isso acontecer, não é? Nós precisamos entender que a igreja precisa ser a resposta para a sociedade. De fato, quando se levanta as demandas da nossa sociedade,
A igreja precisa entender que ela deve ser aquilo que dá a resposta. Se há uma lacuna na sociedade, a igreja é a resposta. E quando nós olhamos isso, a gente pode passar por vários pontos. Há uma necessidade num bairro, numa região de um projeto social, um exemplo. A igreja deveria entender como resposta. Ela é a resposta da sociedade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.